Deus paira acima das confusões humanas, acima dos problemas, acima de todas as coisas está o Senhor, e Ele se coloca como alguém confiável, poderoso, que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Diante do Senhor, toda a congregação de Deus se coloca em pé agora, e nós adoramos ao Senhor porque Ele é bom, adoramos ao Senhor porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Nessa hora o Senhor está apresentado a nós como Deus eterno e soberano, o Deus de Israel, o Deus que nos guia, o Deus que nos sustenta, e nós vamos adorá-lo na beleza de sua eterna santidade. Deus está conosco, amém? Diga assim comigo: Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito
Uma das mais lindas histórias da Bíblia é a história que narra o dia em que Cristo curou uma mulher que tinha uma enfermidade que afetava provavelmente seu ciclo menstrual, e ela tinha uma hemorragia por muitos anos. Para o tempo da época, era uma cura impossível. Para o nosso tempo, talvez seria algo rapidamente, facilmente resolvido, mas para o tempo da época era uma cura impossível e gerava um sofrimento gigantesco a essa filha de Deus. Ela então teve uma ideia. E aí é legal porque a Bíblia apresenta ela falando para si mesma. Ela diz para si mesma: se eu apenas tocar a veste dele, ficarei curada. Ela não fez uma oração em voz alta. E ela não fez nenhuma oração destinada a Deus. Se você perceber aqui no texto, ela ora para si mesma. Ela falou consigo. E isso demonstra que Deus ouve os nossos pensamentos. Ele sabe o que está na nossa mente. Mesmo quando nós nem conseguimos ainda sistematizar para apresentar a Ele em forma de oração, Ele entende, Ele ouve, Ele sabe. E Ele lê a fé das pessoas. E a fé dela foi mostrada no dia que ela teve coragem, se aproximou, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. O que está passando no teu pensamento agora? Pode ser que não seja nenhuma oração. Talvez você só esteja pensando uma necessidade, um sonho, um desejo, um medo. Mas isso que está passando na sua mente agora, Deus sabe, Ele lê, Ele ouve. Então eu quero convidar você a apresentar a Deus o que está na sua mente agora. Seus pedidos, sua gratidão, aquilo que seria a sua oração, seja no formato de pedido ou seja no formato de gratidão. Eu quero aproveitar para apelar, você que nos assiste também pelo YouTube, para que você aproveite e faça isso no chat agora. Escreva aí o seu pedido, sua gratidão. Vamos compartilhar. Mas mais do que compartilhar apenas com as pessoas, vamos compartilhar com o nosso Deus. Ele tudo sabe. Quero orar com você nesse momento. E você que está aqui conosco, se puder se colocar de joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela forma linda que o Senhor tem cuidado de todos nós. Te agradecemos porque o Teu Santo Espírito tem atuado em nossas vidas. E nós temos percebido o Teu poder e a Tua graça. E temos visto a forma linda, poderosa, que o Senhor tem conduzido a todos nós. Hoje queremos apresentar a Ti aquilo que está em nossos corações. Nossos pedidos, nossas razões de gratidão. Assim como essa mulher da história, nós queremos ter a certeza de que o Senhor nos ouvirá e atenderá de acordo com a sua vontade. É por isso que abrimos nossos corações a Ti, com a certeza de que o Senhor sempre está à nossa disposição. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito Todo início de ano a gente para repensar um pouquinho no final do ano e pensar no ano que está por vir, nossos planos, nossos projetos. Eu acredito que vocês, assim como eu, devem ter feito essa reflexão nessa passagem de ano. E muitas das nossas escolhas, a grande maioria delas, tem relação direta com o nosso dinheiro. O que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um curso, se a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai mudar de casa, se a gente quer, enfim, trocar de carro ou comprar um carro. Tudo envolve o nosso dinheiro. Em Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Eu não sei como você está entrando esse ano, se você está entrando o ano pedindo para Deus um emprego,
Se você está desempregado, ou se você está pedindo para trocar de emprego, ou se você está entrando no ano com dívidas, e de repente você pode estar se perguntando como que você vai sair dessa situação. Tem uma escolha que a gente precisa fazer, e essa escolha é colocar o nosso Deus no centro da nossa vida. E se a gente fizer essa escolha no início do ano, e pedir para Deus sabedoria, para que Ele mude a nossa condição, para que Ele tire a gente do lugar que a gente está e leve a gente para um outro lugar. Ele é o nosso Pai, Ele é capaz de fazer isso. Se você acha que a sua condição talvez não seja possível, saiba que para Deus, Deus é o Deus do extraordinário. Deus, Ele pode qualquer coisa na nossa vida. É só a gente permitir, é só a gente abrir a porta para Ele. O meu desejo esse ano, e para hoje especialmente, é que a gente entregue, que a gente devolva o nosso dízimo. E se você porventura hoje não está podendo entregar porque a sua vida está muito desorganizada, peça para Deus te ajudar esse ano. Entrega para Ele a sua vontade de ser fiel, de cumprir com a fidelidade que Ele pede na palavra dEle. Porque se você pedir, Ele vai te ajudar, como Ele já me ajudou um dia. Vamos entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, com alegria no nosso coração. Que o Espírito Santo possa falar com você nesse momento, enquanto os nossos diáconos vão passar as salvas para recolher os dízimos e as nossas ofertas de quem está aqui. E para você que está online, você pode fazer a doação através do QR Code que está aparecendo na sua tela. A nossa chave Pix, que também é o nosso e-mail, você pode enviar a identificação do seu dízimo, da sua oferta. Vamos fazer isso com alegria no coração. E se você nesse momento não está podendo fazer, aproveita esse momento para conversar com Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo nos acompanhar nesse ano, transformar nossas vidas. Deus é dono de tudo e Ele é capaz de transformar a minha, assim como Ele já transformou, mas também a vida de cada um que está aqui. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Eu quero ser servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito tempo
Querido Deus, obrigada por estarmos aqui reunidos na sua presença, obrigada porque nós estamos aqui entregando as nossas ofertas, devolvendo também os nossos dízimos, entregando, que o Senhor possa abençoar as mãos daqueles que vão trabalhar com esses recursos para a expansão do seu reino aqui na terra, para que mais pessoas te conheçam e mais pessoas possam ter a vida transformada também, Jesus. Fique com cada um de nós, nos dê sabedoria também para esse ano, para que a gente se transforme em bons mordomos, para que a gente possa um dia, Pai, receber a verdadeira riqueza, que é a vida eterna junto contigo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Deus é o Todo-Poderoso e nós vamos adorá-lo agora nesse instante. Eu convido você a se colocar em pé e vamos celebrar a presença do Senhor nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós estamos na presença do Senhor.
A alegria na presença do Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar, amém? A palavra de Deus vai ser aberta aqui nesse lugar, amém? Então maravilhas estão acontecendo aqui. Vamos continuar adorando ao Senhor. Estou, Senhor, se ao teu lado estou. Tu és santo, ó
sequer aqui que não tenha sido alcançado pelo amor de Jesus. Por mais longe que esteja, por mais perdido que se encontre, o amor do Senhor Jesus nos alcança. O amor de Jesus vai até onde você está e traz você de volta do abismo, traz você de volta para a vida. O amor de Jesus é poderoso para fazer tudo o que Ele deseja em nós. É por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? No amor de Jesus nós temos vida. No amor de Jesus nós temos o perdão. O amor de Jesus está aqui, posto a cada um de nós. Por que não aceitá-lo? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos juntos orar e agradecer por esse amor maravilhoso. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos mais uma vez render graças, honras, glórias e louvores ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Mas, bom Deus e Pai, nós seríamos injustos se não agradecêssemos mais uma vez ao Senhor por tão grande amor. Amor este que custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, vindo a este mundo buscar todos nós, seres humanos pecadores e falhos. Senhor, obrigado por Teu amor, por Tua graça. Maravilhoso Deus, nós vamos abrir a Tua palavra dentro de alguns instantes. E nós suplicamos ao Senhor que a presença benfazeja do Santo Espírito de Deus permaneça em nosso meio. E que através da Tua palavra o Senhor continue falando às nossas mentes e aos nossos corações. Tudo isso pedimos em nome daquele que nos ama, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom dia a todos vocês. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito definido e bastante claro, que é de que a cada semana, a cada encontro, a cada reunião, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Você que nos acompanha também aí pelo nosso canal do YouTube, que você possa fazer planos e estar aqui conosco. E assim como nós temos feito recorrentemente, eu gostaria de fazer um singelo pedido, que por gentileza, se aí perto, onde você está, existe algum lugar vago, e talvez esteja aí com alguma coisa, que você por gentileza possa disponibilizar esse lugar a algumas pessoas que estão ali no nosso hall de entrada, e essas pessoas então poderão participar conosco. E se não for pedir muito, se você está, e esse lugar está mais ao centro da fileira onde você está, se possível que você vá para esse lugar, para que nós liberemos as cadeiras que estão aí na ponta, na beirada, e fica mais fácil assim, para que os nossos diáconos, nossas diaconisas, nosso pessoal, a nossa equipe, possa então conduzir todas as pessoas aos seus lugares. Eu desejo para vocês um feliz 2024. Há um texto que eu gosto no livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, e naquele episódio, Esdras está prestes a conduzir o povo de Deus para uma jornada, para uma viagem. E ele dá algumas recomendações, orientações para o povo concernentes à organização da viagem. Mas lá no capítulo 8, verso de número 21, ele diz: e ora a Deus pedindo para que Deus lhes concedesse uma boa jornada, uma boa viagem. O meu pedido e a minha oração é que Deus conceda uma boa jornada, uma boa viagem para mim e para você, no transcorrer desse ano de 2024, e que esse ano seja repleto das bênçãos de Deus e da minha e da sua comunhão e relacionamento com Ele. Resoluções de um novo ano. Essa é a série que nós estamos fazendo nesse início de ano. Fizemos aí nessa transição virada do ano de 2023 para o ano de 2024, e hoje nós estamos indo para o nosso terceiro tema. No primeiro tema, eu falei com vocês que uma das resoluções que eu e você precisamos ter para o ano de 2024 é a resolução de estudar mais a Bíblia. E assim como o pastor Ricardo bem falou na semana passada, a resolução tem a ver com uma decisão que você toma, uma mudança, algo que você toma como iniciativa de ser diferente na sua vida. E eu comentei com vocês no primeiro sermão dessa série que, analisando a questão etimológica da palavra, eu descobri que resolução está ligada a uma questão musical.
E que quando vem essa expressão resolução ali no campo musical, resolução tem justamente a ver com mudança de tom ou mudança de nota. Pensando na transição de um ano para outro, é importante que eu e você reflitamos e analisemos o que é que precisa ser mudado, qual a nota no meu e no seu viver que precisa ser mudada. Na semana passada, o pastor Ricardo nos apresentou então a resolução trocar ressentimentos por perdão. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, resolução de ensinar a Bíblia às pessoas no transcorrer do ano de 2024. E se você pensar um pouquinho, esse tema está totalmente ligado ao primeiro tema. A necessidade de estudar mais a Bíblia está totalmente relacionada e ligada a essa necessidade, a essa resolução, a essa decisão de ensinar a Bíblia às pessoas. No entanto, quando nós pensamos nesse binômio, quando nós pensamos nessa perspectiva, melhor dizendo, há um binômio entre ensino e aprendizado. E antes de nós irmos diretamente para o texto sagrado, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse binômio, ensino e aprendizado. Há um teórico chamado William Glasser. Ele foi um engenheiro químico de formação, mas ele se especializou na área da psiquiatria. Ele fez o seu mestrado em psicologia e o seu doutorado em psiquiatria. Esse homem se tornou bastante conhecido, um americano, pela teoria da escolha e pela terapia da realidade. E sendo então esse o seu campo de saber, ele estabelece ali então um modo e o seu entendimento de como se dá o nosso modo de aprendizado. E como você pode ver nessa pirâmide chamada justamente a pirâmide de William Glasser, ele entende que eu e você vamos aprender mais, o nosso aprendizado será mais efetivo quando nós discutirmos, quando nós fizermos e quando nós ensinarmos isso às outras pessoas. Ele entende que quando eu e você lemos, escutamos, vemos e ouvimos, ele chama isso de aprendizado passivo. Agora, quando eu e você passamos para aquilo que ele entende chamar ser como sendo aprendizado ativo, quando nós nos envolvemos, discutimos, conversamos sobre o assunto, quando eu e você tomamos a resolução de fazer aquilo, e quando nós ensinamos isso para as outras pessoas, William Glasser entende então que a nossa possibilidade de aprendizado será muito maior. Com isso, eu e você entendemos que aprender e ensinar estão totalmente ligados, assim como ensinar e aprender da mesma forma. Mas há um outro teórico, um brasileiro, que fala a respeito disso. Olha o que diz aí Paulo Freire. Ele diz o seguinte: Paulo Freire, como você bem sabe, foi um educador brasileiro, um grande filósofo. Ele é o brasileiro que recebeu maiores títulos e homenagens. Ele possui 35 títulos de honoris causa. E ele dizia o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e para a sua construção. Ou seja, no conceito dele, não é somente o professor ou aquele que detém o conhecimento como sendo um depositário do conhecimento, ele só transfere, só transmite. Não. Paulo Freire, em todos os seus conceitos e ensinos, ele procurou apresentar uma outra perspectiva, de que deve haver uma troca e uma interação. Enquanto o professor ou aquele que está ensinando, ele consequentemente vai aprender. E é por isso que ele termina esse pensamento dizendo: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina o quê? Ao aprender. É claro que a pedagogia não é a minha área de especialização e nem de estudo. Mas analisando e lendo alguns artigos científicos, por exemplo, um da revista Docent Discute, do UNASP, ali nós temos uma questão bastante interessante. É feita uma análise entre a educação adventista e a educação popular, que foi estabelecida e teorizada pelo próprio Paulo Freire. E ele diz que há correspondência em vários aspectos naquilo que Paulo Freire entendia ser a correlação entre ensinar e aprender e aquilo que Ellen White apresenta. Já analisando e lendo um pouco da tese doutoral do pastor e doutor Adolfo Soares, embora não tenha lido em sua totalidade, porque são aproximadamente 305 páginas, o pastor e doutor Adolfo, ele diz que existe muitas coisas que são convergentes e congruentes
na perspectiva educacional de Paulo Freire e também dos princípios adotados e estabelecidos por Ellen White. Portanto, tenha bem claro que eu não estou dizendo que tudo aquilo que Paulo Freire ele diz sobre a educação está de acordo com os princípios que nós, adventistas, reconhecemos e entendemos como sendo os ideais. E por fim, uma citação de Ellen White, que é uma escritora da Igreja Adventista, uma das fundadoras da nossa igreja, e ela defende a Bíblia como sendo a nossa regra de fé e prática, a base para o nosso aprendizado. E olha o que ela diz aí nesse texto. A obra de Cristo é atrair homens do que é falso para o que é verdadeiro e genuíno. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavras do próprio Cristo. Não há perigo em cair no erro enquanto seguirmos as pegadas da luz de quê? Da luz do mundo. Devemos fazer as obras de Cristo. Devemos colocar o coração e a alma em seu serviço. Devemos examinar a palavra da vida e apresentá-la ao quê? Aos outros. Devemos ensinar as pessoas a compreender a importância de seus ensinos e o perigo de desviar-se de suas claras ordens. Sendo assim, eu e você passamos por 3 teóricos distintos, mas que apontam para uma mesma direção, para um mesmo ponto, de que existe convergência entre o ensino e o aprendizado. Quando você ensina, você aprende. Quando você aprende, você também pode o quê? Ensinar. Mas, pastor, eu vim aqui para que nós possamos ouvir o que a Bíblia nos diz. E você está coberto de razão disso. É por isso que eu gostaria de ler com você o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Olha o que esse texto nos diz. Nunca se esqueça do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei o quê? Pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão os seus filhos a também me temer. Perceba que aqui há uma orientação que Moisés transmite ao povo, palavras vindas e orientações vindas do próprio Deus. E Deus, quando transmite essa mensagem ao povo, Deus também estabelece o mesmo princípio: ensino e aprendizado. Aprendizado e o quê? Ensino. É por isso que, infelizmente, muitas pessoas olham para os escritos de Ellen White e dizem: olha, não, mas muitos cristãos adventistas colocam Ellen White acima da Bíblia. Não, Ellen White é categórica em dizer: a nossa única regra de fé e prática é o quê? A Bíblia. Os meus escritos, os testemunhos que Deus me deu, são uma luz menor que nos conduz a uma luz maior, que é o quê? A palavra de Deus. E aquilo então que ela mencionou, que nós lemos no texto anterior, está totalmente de acordo com o princípio que foi estabelecido por Deus lá no início, quando Deus orienta a forma como o seu povo deveria o quê? Viver. Mas sabe o que é mais interessante e o que me chama mais a atenção? É esse próximo texto, que está no livro do profeta Isaías. Isaías aqui, aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, do nascimento de Cristo, falando profeticamente, apontando para o futuro, para a vinda daquele que seria o servo sofredor, o Filho de Deus, ele diz o seguinte: é pois o Eterno, Yahvé, que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me afastei. Deus, ele não apenas orientou o seu povo e estabeleceu e mostrou para o seu povo a importância desse binômio, aprendizado e ensino e aprendizado. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo veio a este mundo, o próprio Cristo, o Verbo encarnado, descrito em João capítulo 1, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus habitando, tabernaculando, vivendo entre nós, o próprio Filho de Deus viveu isso na sua própria o quê? Na sua própria vida. E quem foi o mestre, quem foi o professor de Jesus Cristo? O texto bíblico nos diz:
Ele diz: Yahvé, Deus o Pai, Ele me acorda todas as manhãs. E Ele então me dá orientação, Ele me transmite a sua palavra. E se você buscar em outras versões, Ele diz: Ele me traz a mensagem que eu devo transmitir às pessoas. Jesus Cristo, então, vivendo aqui como um homem, Ele diz que Ele era ensinado pelo Pai. E qual o objetivo desse ensino? Para que Ele pudesse transmitir o quê? Palavras corretas. Aqueles que nessa versão Ele chama como cansados. Mas o interessante que está grifado ali, Ele diz: para que eu possa escutar como discípulo. Discípulo é nada mais, nada menos do que um aprendiz. Todo discípulo tem um mestre. E Jesus Cristo, enquanto caminhou, ele viveu nesse mundo. E embora Ele fosse o mestre de toda a humanidade, Ele jamais se esqueceu da necessidade de ser discípulo de seu Pai, de receber dele poder, de receber dele unção para apresentar o seu ensino, para apresentar a sua mensagem. Você já parou para pensar por que esse processo educacional, se é que assim podemos dizer, por que esse binômio é tão importante para mim e para você? Ensinar e aprender, aprender e ensinar. Eu gosto de uma citação que para mim sintetiza isso muito bem, que diz: porque a educação, o ensino é um seguro para a vida e um passaporte para a eternidade. A educação é um seguro para a vida e um passaporte para a eternidade. A grande pergunta: qual tem sido a base do meu ensino e do meu aprendizado? Qual tem sido a base do seu ensino e do seu aprendizado? Se a base do meu e do seu ensino e do seu aprendizado passar pelo crivo da palavra de Deus, automaticamente nós teremos segurança para vivermos neste mundo até que Cristo volte, mas também teremos assegurado em Cristo Jesus o passaporte para a vida eterna. Eu sei que você tem discernimento total e pleno do que eu estou dizendo aqui. Mas como nós vivemos na era dos cortes, talvez alguém possa pensar e dizer: olha, o pastor pregou lá sábado, de que eu não preciso estudar, me especializar em nada, eu só devo ler e estudar a Bíblia. Não, não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas nós devemos submeter o que lemos, ouvimos, estudamos ao escrutínio da palavra de Deus, e não o inverso. Por gentileza, se você quiser abrir a sua Bíblia, embora eu vá projetar o texto aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. E aqui nós temos um texto que indica para nós porque é que nós estamos trabalhando como sendo uma resolução de um novo ano, uma decisão para um novo ano, ensinar mais a Bíblia às pessoas. Ah, pastor, naturalmente você tomou essa resolução, vocês pensaram nesse tema, porque vocês querem nos incentivar a estudar e ensinar a Bíblia para as pessoas, porque vocês são homens que estudaram e ensinam a Bíblia às pessoas. Sim, querido, isso tem o seu fundo de verdade e faz total sentido. Mas o motivo principal pelo qual nós estamos estudando nessa manhã a importância de uma resolução do novo ano, resolução de um novo ano, ensinar a Bíblia às pessoas, é porque a própria Bíblia, o próprio Deus, por intermédio da sua palavra, diz isso para mim e para você. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando eu e você lemos, estudamos a Bíblia, Deus está falando conosco. E nós precisamos pedir que pela ação do Espírito nós entendamos e ouçamos o que Deus está nos dizendo. Passemos então à leitura do texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmos, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele,
Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Verso 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Queridos, na minha humilde opinião, aqui está um dos textos que indica para mim e para você por que é que uma das nossas resoluções para este ano, e por que não dizer uma das resoluções da nossa vida, deve ser ensinar a palavra de Deus para quem? Para toda e qualquer pessoa que esteja em nosso raio de ação. Porque Deus diz que isso deve ser a realidade da nossa vida. Nesse primeiro texto você vê algumas frases ali em negrito, e tudo isso vem de Deus. Deus estava reconciliando consigo o mundo, pois Deus fez. Nesses versos aqui, nesses trechos em especial, a Bíblia apresenta para mim e para você o autor da reconciliação. A reconciliação é uma iniciativa divina. Ela vem do ofendido e não do ofensor. Foi o ser humano quem pecou e rompeu o seu relacionamento com Deus, mas é Deus quem toma a iniciativa de nos salvar. Queridos, a tônica, a síntese, o cerne do Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando quem? Ao homem. João 3,16 diz que Deus me ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele entregou o Filho dEle para morrer no meu lugar e no seu lugar. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, diz: com eterno amor eu te amei, Anderson, e com benignidade, filho, eu procuro te atrair a cada dia. Eu estou buscando te salvar. A reconciliação realizada pela morte de Cristo na cruz do Calvário, queridos, entendamos, é o resultado e não a causa do amor de Deus. Cristo morreu na cruz porque Ele nos ama. A cruz foi o resultado do amor que Deus tem por mim e por você. Jesus não veio aqui para abrandar o coração do Pai, Ele veio para revelar o amor que o Pai tem por mim e por você. É por isso que quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo, o Filho dele, morreu por quem? Por cada um de nós. João segue a mesma linha teológica na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, e ele diz que nisso consiste o amor, não em que eu e você tenhamos amado a Deus, mas que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, em virtude dos nossos pecados. Essas partes que estão negritadas no texto apontam e mostram para mim e para você quem é o autor da reconciliação. A cruz de Cristo, queridos, precisamos relembrar, foi o preço que Deus pagou para que nós fôssemos reconciliados com quem? Com Ele. Muitas vezes eu e você temos uma percepção errada de reconciliação. Embora a reconciliação seja de graça, ela custou um alto preço. E é por isso que na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versos 18 e 19, Pedro diz que nós fomos resgatados e comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas na sequência, um outro grupo sublinhado. O texto diz para mim que tudo foi feito por meio de Cristo, pois em Cristo. E esse Cristo que fez por nós, Ele não levou mais em conta os nossos pecados. E ali no finalzinho você pode acompanhar, nós vemos que a oferta que Cristo fez foi pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de quem? De Deus. Eu grifei essas palavras aqui para que nós entendamos que o autor da reconciliação é Deus o Pai. O agente da reconciliação aqui é apresentado na pessoa de Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Há um livro de bolso, um livrinho que você pode ler em uma tarde, chamado Caminho a Cristo. Um livro clássico da literatura adventista do sétimo dia. E neste capítulo, a sua autora, Ellen White, tem um capítulo intitulado
o abismo, a ponte sobre o abismo. Eu ia falar um outro título, mas o título do livro é A Ponte sobre o Abismo. E ela diz então que quando o homem peca, criou-se um abismo entre Deus e o homem, criou-se uma ruptura. É por isso que lá em Isaías 59:2 o profeta diz que os nossos pecados causam separação entre Deus e quem? Entre Deus e o homem. Mas Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele se estabeleceu como uma ponte, como um meio de reconexão, religando o homem a Deus. É por isso que lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que o único mediador entre Deus e o homem não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o arcebispo, é um único nome, e esse nome é quem? Cristo Jesus. Já Lucas, escrevendo em Atos capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz: não há, Anderson, no céu, na terra, e nem debaixo do céu, um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é Jesus Cristo. Portanto, o agente da reconciliação é Cristo. Cristo assumiu o nosso lugar como representante e fiador. É por isso que em Colossenses 1:20 diz que através do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Cristo foi aquele que nos substituiu, a sua morte foi vicária. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o quê? Nós fomos sarados. Encerrando aqui, eu grifei aqui as frases: ele nos encarregou de reconciliar com ele, ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, somos embaixadores em nome de Deus, e reconciliem-se com quem? Com Deus. Queridos, aqui está a glória do Evangelho. Aquele que é justo, Cristo Jesus, justifica o injusto que somos nós. E quando ele faz isso, ele não deixa de ser justo pela imputação de justiça ao que é injusto. A Bíblia diz que eu e você somos pecadores, nós tínhamos um débito diante de Deus. Deus o Pai e Jesus Cristo se dispõem a vir morrer no meu e no seu lugar. E ele então credita na minha e na sua conta. Ele não só paga o nosso débito, não só transfere os nossos pecados para a conta de Cristo, mas ele imputa na nossa conta a justiça de Cristo. Cristo foi feito pecado da mesma maneira como nós somos feitos justiça de Deus. A reconciliação, a reconexão, o abismo rompido, a ponte estabelecida entre Deus e a humanidade, ela baseia-se na imputação. Cristo tira o nosso débito e credita em nossa conta a justiça de Cristo. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. É por isso que eu e você somos salvos em nome dele. Pastor, mas e o binômio ensino e aprendizado? Aprendizado e ensino. Queridos, está descrito nessas palavras grifadas. Ao longo de todo o texto sagrado, de toda a Bíblia, Deus apresenta tudo aquilo que Ele fez, faz em prol da minha e da sua salvação. E Ele não quer que eu e você apenas absorvamos isso, desfrutemos dessa bênção, mas Ele nos orienta a replicarmos e transmitirmos essa mensagem para quem? Para as outras pessoas. É por isso que claramente aí no texto, Ele diz que eu e você fomos encarregados de reconciliar os outros com Ele. Ele nos deu uma mensagem maravilhosa de reconciliação. E Ele diz algo interessante. Ele diz que nós somos embaixadores de quem? De Deus. Nós somos embaixadores de Deus. O embaixador, de um modo bastante reduzido, ou de um modo bastante simples e objetivo, ele é o porta-voz oficial de um país, de uma nação em um país o quê? Estrangeiro. Deus está dizendo para mim e para você que nós somos embaixadores de Deus neste mundo, nós somos testemunhas deles aqui.
Quando Pedro escreve em sua carta, capítulo 1, verso 21, na sua primeira carta, ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, estamos aqui apenas de passagem, mas enquanto aqui vivermos, Deus espera de mim e de você, que não apenas aprendamos e recebamos a mensagem do Evangelho, mas também que compartilhemos essa mensagem. E queridos, pense no privilégio que Deus nos concede. Ele poderia muito bem atribuir esse privilégio a quem? Aos anjos. Mas Ele quer que eu e você participemos como testemunhas, como propagadores da boa notícia e da boa nova da salvação. E qual é a boa nova da salvação? Justamente isso que eu e você acabamos de ver. Cristo morrendo no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, nos tornando justos diante de Deus, nos oferecendo a salvação e dizendo: Anderson, agora não fique somente com você isso, mas leve e conte essa mensagem a outras pessoas. Eis uma resolução de ano novo, uma resolução para o ano de 2024, que a Bíblia apresenta a mim e a você, nesta manhã, no início desse ano, no primeiro sábado desse ano. Eu quero encerrar falando brevemente com vocês de 2 exemplos. O primeiro desses exemplos, ele foi um discípulo de Jesus Cristo. O nome dele, coincidentemente, é o nome do meu filho. O nome dele era André. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 40. Evangelho de São João, capítulo 1, o versículo de número 40. Olha o que o texto bíblico nos diz. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João, e no caso aqui era João Batista, o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o seu irmão Simão e lhes disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. André fora discípulo de João Batista, e quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André automaticamente deixa de ser discípulo de um homem e torna-se discípulo do Filho de Deus. Mas a partir do momento em que ele recebe o Messias na sua vida, ele não guarda isso somente para si. A primeira coisa que ele faz é procurar alguém da sua família. Ele encontra o seu irmão e diz: Pedro, nós encontramos o Messias. E Pedro também torna-se o quê? Um discípulo de Cristo. Avance para o capítulo 6, verso 8, por gentileza. Evangelho de São João 6, 8. Aqui é o milagre da multiplicação dos pães. Leia o verso 7 para contextualizarmos. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Agora preste atenção no verso 8. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Quando as pessoas disseram não há solução, não há trabalho suficiente, eis que André traz mais uma pessoa para Jesus Cristo, mas agora não era um familiar seu, era um garotinho, um adolescente ou um pré-adolescente, e ele diz: ele tem 5 pães e 2 peixinhos. André não somente levou o evangelho para as pessoas que ele amava, para a sua família, mas ele levou isso para outras pessoas, pessoas essas que talvez eu e você não julgássemos dignas do evangelho, porque diríamos: é apenas uma criança, ela não discerne, ela não entende, mas ele levou aquele homem a quem? Aquela criança a quem? A Jesus Cristo. Deus quer que eu e você conduzamos pessoas a Cristo, nem que seja uma a uma. Mas avance mais um pouco, capítulo 12, verso 20. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia,
e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Olha o que diz o verso 22. Filipe falou a esse respeito com quem? Com André. E os dois foram juntos falar com quem? Com Jesus Cristo. Filipe sabia quem era Jesus Cristo, sim ou não? Óbvio que sabia. Filipe sabia onde Jesus Cristo estava? Óbvio que sabia. Mas ele procura alguém que era especialista em conduzir minorias, pessoas poucas em quantidade, ou até mesmo aqueles que são marginalizados e hostilizados pela sociedade. E quando Filipe fala com André, André diz: tudo bem. E ele conduz aquelas pessoas a quem? A Jesus Cristo. Paulo, quando assevera e fala a respeito dos dons, ele diz que Deus é quem concede dons a todos nós. Eu tenho 2 irmãos, o Jonatas e a Valéria. Meus 2 irmãos cantam, mas eu não canto. Eu sou o mais velho dos 3 irmãos, e eu nunca vi meus irmãos pedindo a Deus que lhes concedesse o dom do canto, mas é Ele quem decide, e é Ele quem concedeu. Assim como Ele concede a cada um de nós aqui. Como usaremos isso é nossa decisão. Mas Deus concedeu um dom comum a todos nós, que nós lemos em 2 Coríntios 5,18, que é o ministério da reconciliação. Todos nós podemos e devemos levar essa mensagem, reconciliar as pessoas com Deus. Pastor, mas eu não sei pregar aí da frente, eu não sei conduzir um estudo bíblico. O exemplo de André ensina a mim e a você, de que se nós entendemos que esse não é o nosso dom, conduz essas pessoas a Jesus Cristo, conduz-as a alguém que vá fazer isso. André nunca apareceu no relato bíblico como sendo um grande professor, como sendo um grande pregador, como sendo um erudito, um homem eloquente como Paulo, que pregou no Areópago em Atenas. Mas jamais se esqueça que se não houvesse André, não haveria Pedro. Enquanto André conduziu uma pessoa a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro pregou em um único sermão, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus Cristo. Não se olhe para o seu potencial e diga: eu não consigo. Coloque-se na mão de Deus, clame pelo poder do Espírito e pregue o Evangelho. É o que Deus espera de nós, queridos. A Bíblia diz que Jesus Cristo só volta quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. O que eu e você estamos fazendo para abreviar a volta do Mestre? Mas vamos encerrar com um segundo exemplo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Olha o que diz o texto. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu com ele todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó meu senhor rei, por favor, ajuda-me. E ele respondeu: se o Senhor não ajudar, o que poderei eu fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa das uvas. Mas depois o rei perguntou para a mulher: qual é o seu problema? E olhe para a resposta dessa mulher. Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate o seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Verso 30. Então, quando o rei ouviu isso, rasgou as suas roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo o viu por baixo do manto, e ele usava panos de saco junto o quê? A pele. A cidade de Samaria é cercada, e é cercada por muito tempo. A fome assola aquele povo, ao ponto de comerem cabeça de jumento, esterco de pombo.
e 2 mulheres chegarem ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos para usarem como o quê? Alimento. O rei se mostra impotente diante da situação. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, disse que aquele cenário mudaria. Mas o rei Jorão e os seus servos, os que o serviam, não acreditaram nisso. O seu capitão duvidou da promessa dada por Deus. Agora vá para o capítulo 7, verso 3. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. E eles começam a conversar, arrasam entre si e dizem: Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem de qualquer maneira, teríamos morrido. Os leprosos, como você bem sabe, eles viviam longe do convívio social. Eles eram marginalizados, tidos como escória da sociedade, viviam longe do convívio e do contato humano. E aqui eles viviam às portas da cidade de Samaria. Samaria está sitiada pelos sírios. E eles então conversam e dizem: bom, alimento por alimento nós não temos aqui. Vamos lá pedir para os sírios, quem sabe eles nos deixam e têm misericórdia de nós e nos dão pelo menos um pouco de pão para comer. Agora, se chegarmos lá e eles tirarem a nossa vida, é melhor morrer rapidamente pelo fio da espada do que morrer lentamente pela fome. Foi mais ou menos isso que esses homens pensaram. Versos 8 e 10, por gentileza. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: isto não é certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém? Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Verso 10, então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Se você ler na sua casa o relato, você vai perceber que Deus manda um som como de um exército. Os sírios ficam assustados pensando que o exército está vindo assolá-los. Eles fogem aproximadamente 40 quilômetros, abandonam tudo, o seu alimento, as suas armas, vão largando tudo pelo caminho. Quando aqueles 4 leprosos, homens improváveis, entram no acampamento dos sírios, qual a surpresa? Se nós estávamos com fome, está resolvido. Eles comem até se esbaldar, até, como as crianças dizem, encher a barriga. Começam a juntar ouro e prata, começam a esconder as coisas. Até que um deles olha e diz o seguinte: ei, mas espera aí, o que estamos fazendo? Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas notícias. Hoje é dia de evangelho. Vamos voltar para a nossa cidade e dizer para as pessoas que nós temos o quê? Alimento. Nós temos pão. Eu e você sabemos que a Bíblia apresenta a lepra como uma metáfora para o pecado. Em um sermão que fiz aqui no ano passado, quando estudamos a história de Naamã, nós discorremos a respeito disso. E aqui nessa ocasião Deus usa 4 leprosos, 4 mensageiros improváveis, para que levassem a boa notícia. E qual era a boa notícia? Ei, nós não precisaremos mais sacrificar filhos, nós não precisaremos comer mais esterco de pombo, nós não precisaremos comer mais cabeça de cérebro de jumento, porque nós temos pão, nós temos alimento. O que Deus espera de mim e de você é que nós nos disponhamos a levar a mensagem ao mundo, dizendo e apresentando para as pessoas que nós temos pão. Em certa ocasião perguntaram ao grande príncipe dos pregadores Spurgeon: Spurgeon, o que é evangelismo? O que é evangelização? E esse homem iluminado disse: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o quê? Pão.
Deus diz que eu e você somos embaixadores dele. E ele nos conclama no ano de 2024 a levarmos a mensagem de salvação para as outras pessoas. Jesus Cristo disse: Anderson, eu sou o pão da vida. O mundo perece e carece de alimento, não só o físico, mas o espiritual. Você, como meu embaixador e representante, você é conclamado e chamado por Deus a levar o pão e a mensagem da vida para as pessoas. Faça isso. A minha oração e desejo como um dos pastores dessa igreja e dessa comunidade é que você se disponha a ensinar e se coloque à disposição de Deus. Ore e peça que Deus envie pessoas desejosas de estudar a Bíblia. Pastor, mas eu não sei dar estudo. Faça como André, conduza para alguém que sabe. Traga a pessoa à nossa igreja para participar conosco. E queridos, não se esqueça, prepare-se. Porque se você se dispuser e orar pedindo isso a Deus, Ele vai enviar e mandar muitas pessoas. O Daniel vai cantar uma linda canção que diz que eu e você só temos uma vida para servir. Quando cessará a minha e a sua vida, eu e você não sabemos. Infelizmente, no transcorrer dessa semana, eu vi que um jovem de 17 anos no Ceará estava fazendo a esteira na academia, passou mal e infelizmente, repentinamente veio o quê? A óbito. Um personal trainer de 31 anos de idade, também na academia, repentinamente passou mal e a sua vida o quê? Cessou. O que Deus espera de mim e de você é que enquanto Deus nos concede fôlego de vida, façamos tudo para a honra e para a glória dEle. Uma das coisas que Ele quer que eu e você façamos é que ensinemos a Bíblia às pessoas. Que Deus nos abençoe. Ser um templo vivo, ter com Deus meu próprio elo, desfrutar da herança conquistada lá na cruz, e então fazer discípulos, comunicar o Evangelho, convidando a todos para conhecerem a Jesus. Eu só tenho uma vida para servir, e há tantas outras vidas para salvar, para pregação e ensino, para cura e serviço. O chamado em minhas mãos está. Que me abençoe, Senhor, que meus limites se alarguem, que a tua mão me acompanhe por onde eu andar. Livra-me do mal e seja tudo em mim. Tenho uma vida para servir e há muitas vidas para salvar. Promover mudanças, porém mantendo os meus princípios, e fazer de tudo para conquistar algum. Ligar-me à palavra e nela encher-me do Espírito, orando em todo tempo, avançando em plena luz. Eu só tenho uma vida para servir, e há no mundo tantas vidas para salvar, para conduzir
pessoas no caminho para Cristo. O chamado em minhas mãos está. Que me abençoe, Senhor, que meus limites se alarguem, que a tua mão me acompanhe por onde eu andar. Livra-me do mal e seja tudo em mim. Tenho uma vida pra servir e há muitas vidas pra salvar. Que me abençoe, Senhor, que meus limites se alarguem, que a tua mão me acompanhe por onde eu andar. Livra-me do mal e seja tudo em mim. Tenho uma vida pra servir, só uma vida pra servir. Tenho uma vida pra servir e há muitas vidas pra salvar. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, ao estudarmos a Tua palavra nesta manhã, nós fomos relembrados por Ti de que o Teu desejo é que não apenas desfrutemos da salvação, da boa nova do Evangelho, da boa notícia que a Tua palavra nos apresenta, mas o Senhor mesmo nos orientou por intermédio da Tua palavra, para que sejamos testemunhas e propagadores dessa mensagem às pessoas. Que assim como André, possamos conduzir pessoas a Jesus Cristo. Ou também como aqueles leprosos nos deixaram esse exemplo que acabamos de examinar. Bom Deus e Pai, usa-nos para a honra e glória do Teu nome, para que cumpramos com o ID, com a grande comissão que a Tua palavra nos deixou. Que a Tua bênção, a Tua paz permaneça conosco no restante deste sábado e desse ano, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe para que todos nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Deus conceda um bom restante de sábado.